o Deus é o governo. E aí é que mora o perigo. E olha só, eu incluo aqui na sessão da guerra cultural o que teve de assunto ligado à pandemia, ciência. Por quê? Porque um dos pontos, talvez mais importantes na guerra cultural, desde a Era Moderna, desde o Iluminismo, né, é a substituição de Deus pelo Estado. É o cientificismo, que é confundir o endeusamento da ciência com a verdadeira ciência. E tudo isso aconteceu com bastante força na pandemia, porque a pandemia serviu de catalisador de pautas que já existiam por conta do ambientalismo histérico. Então, é um objetivo globalista de domínio, de poder, é um experimento social, de certa forma. Nada disso seria possível sem esse pensamento da era moderna que confunde papas da ciência ou a mídia mesmo com a verdadeira ciência. E falou, está falado, cada um abaixa a cabeça, obedece. Tem gente que não foi nem enterrar os entes queridos por conta da histeria causada na pandemia. E aí vem essa notícia. Infarto em jovens. Idade não é mais fator que divide quem tem risco ou não, diz cardiologista. Olha, há pouquinho tempo atrás, infarto tinha tudo a ver com idade. Agora, muitos jovens estão tendo infarto, então mete aí que idade não é mais um fator relevante. Eu não quero dizer que a opinião de um cardiologista é ciência, não quero dizer que tem ligação direta com a tal vacina, eu não quero dizer nada disso. O que eu quero dizer é que é preciso estar muito atento com o monopólio da verdade, com o monopólio da ciência, por gente como Dr. Fauci, picareta, João Dória, Amanda Klein e companhia. Então, não é assim que se faz ciência. E no âmago dessa questão, tem uma discussão filosófica muito profunda que me remete ao belíssimo artigo do meu amigo Flávio Gordon na Gazeta do Povo hoje. É coisa densa, não é elitismo nem preconceito, mas, digamos assim, não é leitura para qualquer um, exige um certo fôlego intelectual. A domesticação de Deus, e ele está na metade de um livro de um brasileiro, presidente da Associação Brasileira de Filosofia, e com isso ele suscitou inúmeras reflexões sobre vários outros pensadores, ele tem uma bagagem intelectual ímpar, né? E o ponto central é esse aqui. No caminho da secularização do pensamento e da própria teologia, ad seculum, tudo passava a ser material, tudo passava a ser até onde a vista alcança, né? O que acontece no século é o que importa, não existe mais o transcendente, o eterno. Deus passa a ser concebido como um objeto, entre outros. É a tentativa de usurpar Deus e colocar em seu lugar a pseudociência, né? A noção arrogante, a soberba de que o homem consegue chegar a todas as respostas, inclusive sobre os mistérios divinos. Então, o iluminismo, principalmente aquele dos filósofos, os mais arrogantes e soberbos de todos, né, introduziu a fé na autossuficiência da razão humana. Isso é muito importante porque, mesmo pensadores que deram muito peso à razão, e é para dar, né, como, por exemplo, Hayek, eles entenderam, e Hayek escreveu mais de um livro sobre o perigo da pseudociência, do cientificismo, da arrogância fatal. Ele escreveu uns 3 livros sobre isso. A revolução da contra-ciência. Ele tinha muito medo de que o ser humano, tendo em suas mãos uma ferramenta incrível, que era a ciência, a razão e o método científico, eles fossem dar saltos quânticos da ciência natural, que é culpada, entre aspas, por isso, porque foi um baita sucesso desde o século XVII ali em diante, né, o domínio da ciência natural, para as ciências sociais. E aí é que mora o perigo. Aí você começa a criar as religiões políticas, as ideologias totalitárias, com base, teoricamente, na razão. Não vamos esquecer que o marxismo se dizia, tinha a pretensão de ser científico. Então,
Tudo isso colocava esse movimento, obviamente, como arqui-inimigo, né, da religião judaico-cristã. Era uma profunda ruptura. O Voltaire, por exemplo, chamando tudo que existiu antes dele de era da superstição, né, o nosso Voltaire de Vassouras, hoje em dia, né, ou o Rousseau de Vassouras, se preferir também, melhor ainda, né, que é o nosso iluminado jacobino do Supremo, o pavão supremo Barroso, ele é um ícone desse tipo de pensamento. Você podia colocar aí do lado desses nomes, né? Do Condorcet, do Diderot, do Voltaire, o Barroso se acha um iluminado, ungido, precisa empurrar a história, ele sabe o que é verdade, ele sabe o que é bom, né? Então, tudo isso é muito perigoso, porque ele olha para os outros como bárbaros, supersticiosos, que ainda levam a sério a religião, Deus, o Papai Noel dos adultos, e por aí vai, né? São Tomás de Aquino, que conferia um papel muitíssimo relevante à razão humana. Imagina se o Barroso seria capaz de escrever a 10ª parte da Suma Teológica de Aquino, né? Mas, enfim, não era nenhum bobão, mas, né, entendia que a razão tinha que se submeter, de certa forma, a uma autoridade divina, a revelação. Para ele, a razão humana era finita, limitada. E essa humildade está por trás de muitos avanços, inclusive da ciência, por cientistas cristãos. Eles não colocavam em xeque a questão divina, transcendente e até misteriosa de muitas coisas, né, que eles observavam cientificamente. Os iluministas, principalmente franceses, vieram chacoalhar tudo isso e colocar o homem, com a sua visão míope limitada, como o detentor de uma espécie de saber divino. Aí, meus amigos, deu ruim, como a gente costuma dizer. O iluminismo introduziu a fé na autossuficiência da razão humana. Em seu desdobramento mais radical, o movimento caracterizou-se por uma profunda ruptura com a religião, principalmente cristã. E muitas coisas que a gente vive hoje, como problemas sociais, na minha visão, e de muitos outros, né, que eu apenas leio e mastigo e tento digerir e reproduzir de forma acessível, didática a leigos, muitos entendem que esse é o grande problema de hoje. Por exemplo, a ideologia woke. Quando a gente vê alguém dizendo Jesus Cristo é rei num comício da Kamala Harris e ela reagindo dizendo você está no comício errado, com deboche, quer dizer, ela está em reta final de eleição, precisa dos votos dos católicos, dos cristãos, que são relevantes nos Estados Unidos, e ela manda essa, porque é mais forte do que ela, né? Eles são o anticristo. Eles representam, hoje em dia, uma união, como diz o Ben Shapiro, uma coalizão de perdedores, que é uma coalizão de gente ressentida, amargurada, invejosa, que odeia a meritocracia, que se vitimiza o tempo todo, que olha para o sucesso como se a pessoa bem-sucedida tivesse que ter explorado alguém para chegar lá. Essa coalizão é o que forma hoje a massa crítica do Partido Democrata. Então, não tem espaço para pessoas que consideram Jesus Cristo rei. O estado de bem-estar social tem que estar nesse lugar. O Deus é o governo. E aí é que mora o perigo. Sobre isso, tem uma reportagem na Gazeta do Povo hoje do Omar Godoy muito boa sobre a ascensão e queda, porque todos eles estão fadados à queda, né? Não acreditam no pecado original, mas não entendem que do pó vieram e ao pó voltarão. Como uma revista americana pirou demais na ideologia woke que acabou falindo. E teve uma ascensão tão meteórica que peixes graúdos tentaram comprar por bilhões, acreditando que era a nova MTV. Estou falando da Vice. E em entrevista concedida no início do mês, um dos fundadores e ex-CEO, né, disse: sempre dissemos que a cada 5 anos entregaríamos a Vice aos estagiários. E assim a companhia começou a entrar nessa era estranha woke.
Era como se o nosso público tivesse mudado dos millennials para a geração Z. E eles estavam escrevendo para si mesmos. E ali, claro, tudo deu errado, né? Os fundadores eram velhos demais e caretas demais para estar ali à frente. Tudo tinha que ser inovador, revolucionário, para frentex, descolado. Veja, desde a década de 60, que esse movimento hippie, a escola de Frankfurt, a esquerda radical, tenta empoderar o jovem. Uma parte importante do eleitorado democrata hoje, da esquerda em geral, é a universidade, é a juventude universitária. Claro, né? A juventude é mais intoxicada com idealismos, com utopia, é mais suscetível a respostas simplórias para problemas complexos, sofre lavagem cerebral e doutrinação ideológica dos professores, que são todos eles marxistas, 90%. Então, a juventude muitas vezes é parte do problema, precisa amadurecer, precisa casar, ter filhos, ter os primeiros boletos para pagar, aquelas coisas que vão amadurecendo. Agora, é óbvio que a juventude traz um certo frescor em relação a questionamentos, a posturas. Eu lidei com essa questão de uma forma realista e madura, quero crer, no meu best-seller Esquerda Caviar. Tem um capítulo enorme sobre juventude. Eu não descarto a priori a juventude. O Nelson Rodrigues está muito presente na obra, brincando, né? Qual recado você daria para a juventude? Envelheçam. Mas leiam, por exemplo, Dom Lourenço de Almeida Prado, o ex-reitor do falecido e saudoso reitor do São Bento, Colégio São Bento, um dos melhores do Brasil e o melhor do Rio. Ele tem, nos livros de compilação de textos, ele tem capítulos muito interessantes sobre como conversar com os jovens. E ele era reitor de uma escola. Então, ele tem experiência nisso. Agora, comparem isso com quem vira e fala assim, jovem sabe de tudo. E, normalmente, é um manipulador oportunista coroa, tipo Caetano Veloso, tipo o professor de história com 46 anos de idade, maconheiro, que mora com a mãe. Ele fala, o jovem sabe de tudo, vamos escutar o jovem, a Greta Thunberg. A Greta Thunberg sabe o futuro do mundo. Porra, uma fedelha, pirralha que matava a aula e ficava gritando how dare you, de uma elite sueca. O que a fedelha sabia do mundo? Nada. Todo mundo responsável tinha que ignorar aquela mimada. Mas o mundo esquerdista resolveu colocá-la no patamar de voz da ciência. Ela está dizendo que o mundo vai derreter se não escutarmos ela. Ela disse que o mundo ia derreter há 5 anos atrás. Ela apagou o tweet. Já era para ter derretido. Segundo o Algor, há 20 anos. Mas talvez eles acertem um dia quando um meteoro nos eliminar, que nem os dinossauros, daqui a 300 mil anos. Então, tudo isso é ridículo, mas é o jogo da esquerda. Então, o debacle dessa revista ilustra muito bem isso. Os caras acharam que era para colocar um bando de gente esquisita, com espinha no rosto, cabelo roxo, achando que sabiam o futuro, que tinham entendido o mundo. Né? Então, uma loucura o que aconteceu com a Vice. Agora, estão lá colhendo os frutos dessa insanidade. Ainda na questão da guerra cultural, tivemos essas imagens chocantes no meu não tão saudoso Rio de Janeiro, ontem, e a reação da imprensa é uma reação de má-fé misturada com esquizofrenia. O socialista Bernardo Melo Franco, que nós vamos ver, infelizmente, mais de uma vez hoje, escreve: sob desgoverno de Cláudio Castro, porque ele acha que é bolsonarista, Rio vive crise de segurança e de autoridade. Medo de violência não poupa nem os vizinhos do governador na Barra da Tijuca. E aí o problema, claro, foi o governador ter avaliado mal a reação do crime organizado. Ele fala que esperar a razoabilidade do crime organizado é uma besteira e tudo mais. Tá. Na coluna do petista do Globo, nada se fala sobre a PEC, a decisão monocrática do ministro Edson Fachin, simpatizante do MST e garoto propaganda da Dilma Rousseff, que proibiu operações aéreas nas favelas do Rio. Nada se fala sobre o esquerdismo de décadas e décadas, que trata o marginal como vitimazinha da sociedade, que precisa de escola e carinho para sair do crime organizado. Nada fala
sobre diálogos cabulosos do PT com o crime organizado e do Lula e do seu então ministro da Justiça frequentarem locais dominados pelo Estado paralelo sem escolta policial. Nada fala disso. É o governador bolsonarista que avaliou mal a reação do crime. Então, se ele nada tivesse feito, se a operação policial não existir, não há retaliação criminosa. Então, conclui-se, logicamente, eu sou um cara que gosta da razão, como dizia ainda há pouco, ao contrário dos esquerdistas, você pode chegar à conclusão lógica, então, com base na premissa deles, de que se a polícia parar de agir, não há mais problema de tiroteio. Olha que fantástico. Eu acho que é o que eles querem. Basta a polícia não mais fazer operações. A coleguinha de esquerda do mesmo jornal, Flávia Oliveira, foi na mesma linha. Grupos armados controlam porções cada vez maiores do Rio Grande. Foi assim ontem no Complexo de Israel, um conjunto de bairros do subúrbio carioca transformado pelo traficante Peixão em feudo. Como é que resolve isso, Flávio? Manda o caveirão, manda a polícia? Não. Isso seria tacanho demais. Isso seria bolsonarista demais. Manda flores, cantamos todos Imagine e levamos escolas para botar professores marxistas para falar que a religião cristã é horrível. E aí o mundo vai ficar maravilhoso. A criminalidade vai desaparecer. Só que não. Então, cenas de guerra, é importante a gente trazer isso à tona, porque eu fugi do Rio de Janeiro tem uma década. E eu sei exatamente o que me incomodava profundamente no Rio de Janeiro, onde eu vivi 38 anos da minha vida. Mas muito carioca se acha malandro, e talvez esse seja um grande problema do Brasil como um todo. Tem malandro demais para otário de menos, todo mundo se acha esperto, até o pavão supremo, como vamos ver no final. E o cara acha que está bem, não, é praia, não sei, só que ele esquece que ele vai normalizando o absurdo e um dia o absurdo bate à sua porta. Porque não é normal o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é a faixa de Gaza no Brasil. Isso são cenas de guerra. É faixa de Gaza. E não é uma vez na vida ou outra na morte. Acontece com alguma frequência. Não eram estalinhos. Aqui é só para quem mora no Rio. Tentando trabalhar. Aí, ó. Adrenalina. Todo mundo no chão, ó. Isso é guerra, porra. Isso é guerra. Olha lá o churo pegando na pedra lá. Aí. Olha lá a fumaça saindo das pedras. Ó. Tá aqui embaixo eles, ó. Caraca, bicho. O bagulho não é até fácil aqui, não. Só quem é carioca pra viver essa adrenalina aí. Aí a realidade da vida, aí. As pessoas, o que passa? O Rio é um experimento social fracassado. E por quê? Esquerdismo. Grosso modo, o esquerdismo, desde o Brizola. Então, o Brasil está virando cada vez mais algo parecido com o Rio. Quando a gente fala de risco de Venezuela e tudo, antes disso, tem a etapa do narco-estado, da mexicanização do Brasil. E é mais ou menos o que está acontecendo. Nos Estados Unidos, o esforço é impedir que os Estados Unidos inteiros virem mais parecidos com Califórnia, Nova York, onde você tem criminalidade pior, Chicago, gangues, maconha para tudo que é lado, pequenos furtos, porque tem a lei do misdemeanor, que abaixo de $1.000, não acontece nada grave. Nem sempre Nova York foi assim. Na verdade, Nova York já foi pior, e com Rudolph Giuliani e a tolerância zero, com a teoria das janelas quebradas, a coisa melhorou.
A esquerda voltou a destruir. Então, a praga é o esquerdismo. E é isso que está em jogo nessas eleições agora, nos Estados Unidos.